Quando a gente fala de auditor, que tá lá na empresa, fiscalizando e tudo mais, hoje o auditor ele tem um papel muito mais consultivo do que um papel de fiscalizador, né? E isso também reflete na forma que o profissional, o auditor, ele tá até mesmo fisicamente, né? Você pode trabalhar do jeito que você quiser, mas, por exemplo, olhando aqui, você tá com uma camisa, né? Não tá... Antigamente era terno, gravata, né? Aquele sujeito mais sisudo. Como é que você vê o profissional auditor hoje para o cliente? O cliente enxerga você de que maneira, né? Quando eu digo você, os profissionais de uma maneira geral. Sim, Léo, e você tocou num ponto muito interessante, Léo, porque quando eu iniciei minha carreira, era bem isso que você falou, era terno, gravata, o auditor só chegava lá, o pessoal já olhava estranho, olhava feio em algumas situações, mas sempre com uma cara mais de assustado, né? Putz, chegou os auditores aí, né? Os caras que vão me canetar ali. Ou até eles brincavam, às vezes chamavam a gente de CT, né? Que é o cara que dá a multa. Mas eu pude vivenciar um pouco essa transição da carreira e do ambiente do auditor. E é muito... essa mudança, ela é muito assídua nos últimos anos, né? Onde a gente mudou o nosso chapéu, trocamos de chapéu, com um viés muito mais... antigamente de auditor mesmo, de fiscalizador, para um viés, um chapéu mais consultivo, de apoiar, de ensinar, de trabalhar, de construir, né? Algo que possa gerar valor, algo que possa agregar valor ao negócio. Entendi. Né? Quando você usa essa palavra ensinar, é legal, porque assim... Talvez você nunca imaginou ser um professor. Tô imaginando aqui, você pode me confirmar ou não. Mas hoje você tem que agir como se fosse, né? Talvez um processo educacional junto ao cliente, mostrando os caminhos, pensando fora da caixa mesmo. É esse o caminho? Ele é muito parecido com a de um professor, Léo, mas eu falo que o nosso trabalho hoje ele é muito ligado a um aculturamento, uma mudança de cultura dentro de uma organização, né? E esse aculturamento, essa mudança de cultura, ela requer um pouco de tempo. E é como um professor, é como uma faculdade, às vezes, né? Determinados momentos e dentro de uma organização, dentro de uma empresa, para a gente mudar a cultura de uma empresa, às vezes a gente leva 1, 2, 3 anos. Né? É como um estudo ali, um colegial que a gente faz o primeiro, o segundo, o terceiro colegial para se preparar, da mesma forma, né? Só que a nossa mudança, na maioria dos casos, é de cultura e não de ensinar, porque muitas vezes o cara que tá ali, o cara conhece, o analista, o coordenador, o especialista, o cara conhece, eu tenho certeza absoluta disso, eu não duvido disso, né? Mas essa mudança de cultura, às vezes requer um pouco da nossa expertise, para poder virar essa chave pro cara ou às vezes para a companhia mesmo dentro do ambiente dela, em que ela está instalada. Legal, e essa cultura não necessariamente é daquele profissional, né? Até porque hoje os profissionais dentro das organizações, eles estão cada vez mais bem preparados, né? Eles teriam talvez total condição de tocar aquele desafio, mas também tem que equilibrar o prato da própria administração do negócio, tem também a força de, olha, essa recomendação, né? Dizem que santo de dentro de casa não faz milagre, né? E tem também o processo da própria cultura da empresa, quando você diz, é a cultura da empresa, né? O estilo da administração. Sim, Léo. Na maioria dos casos é uma mudança mesmo do estilo, do perfil da administração, né? Então você tem que ir lá convencer o presidente da empresa? Boa parte desses casos é top-down. Parte de cima essa tomada de decisão de uma mudança de cultura. Eu acho que é parte importante do processo. Acho que tem que vir de cima, tem que vir da alta administração, principalmente porque o pessoal que está na base, eles olham para cima e eles têm a alta administração como exemplo. Sim. Né? Que é o que eles têm que seguir para chegar lá. Né? Então, isso tem que partir, sem sombra de dúvida, da alta administração. Tem que ter aquele patrocínio da alta administração, senão a gente não consegue mudar a cultura de uma companhia, por exemplo. Bom, então, na sua rotina, você está sempre reunido com diretores, presidentes, conselhos de administração para poder
fazer esse processo de mudança de comportamento, de cultura? Sua rotina é mais ou menos essa? É essa. A gente transita tanto pelo alto escalão, como um conselho, um comitê, ou um C-level, por exemplo, até a parte de baixo, né? A base, onde a gente desce ali pro estagiário, pro analista júnior, pro analista pleno. A gente que é onde acontece o jogo, né? É onde acontece o game acontece no operacional. Lá em cima a turma tá pensando na estratégia, né? Estratégico tático, né? Lá em cima eles estão pensando ali na próxima tomada de decisão, na próxima aquisição, quais são os próximos passos de uma atividade importante, por exemplo, como você citou no início, de uma abertura de capital, por exemplo, mas quem faz acontecer é os caras que estão lá embaixo. Entendi. É a infantaria mesmo, né? É quem faz o negócio rodar, a engrenagem girar. Então, a sua profissão permite que você transite, né? Verticalmente e horizontalmente por toda a organização. Por isso que talvez você consiga ter uma riqueza tão grande daquele setor, dos desafios daquele setor, e hoje é uma referência em auditoria interna, risco, compliance, auditoria contínua pro setor de energia, né? Uhum. Porque você tá ali dentro como uma panela de pressão. A partir do momento que a gente tem esse trânsito, Léo, que a gente conhece o que a cabeça do pessoal lá de cima tá pensando, uhum, e o que as mãos do pessoal lá embaixo tá executando. Então, a gente tem um ganho de conhecimento muito em larga escala. Legal. Né? Porque você tá transitando tanto na parte de cima da pirâmide como na parte de baixo. E é um diferencial. Isso acaba se tornando um diferencial na carreira, na minha carreira como profissional, como Marcel Guerra, e também no que eu consigo prover para os meus clientes em um atendimento, por exemplo, de uma consultoria. Sim. Né? Então, eu acho que é rico não só para mim, mas também do que eu consigo proporcionar quando um cliente contrata os nossos serviços aqui pela PPIC. Legal, e às vezes a companhia, por que ela vai contratar um consultor? Por que ela vai contratar um auditor? Porque ela também quer ter um pouco do know-how que o sujeito já tem no mercado, né? Uhum. O investidor botou recurso, botou o negócio de pé, o negócio tá indo bem, tá crescendo, mas como é que eu melhoro? Uhum. Como é que eu evito risco? Como é que eu reduzo a minha exposição? Então, conta com apoio externo de profissionais especializados que rapidamente vai falar, vai para a esquerda, vai para a direita, uhum, levanta, abaixa, é isso, né? É exatamente isso, Léo. Nós como consultores, a gente tem algumas vantagens frente ao cara que está lá dentro da companhia. Primeiramente que a gente olha do lado de fora, né? É uma vantagem porque você contrata um cara que está olhando sua companhia do lado de fora, e às vezes do lado de dentro, não que eu olhando do lado de fora eu já tenho um conhecimento do negócio do cara. Não, isso é totalmente mentira, porque o cara que tá dentro ele vai conhecer muito mais do negócio do que eu. Sim. Mas olhando de fora você consegue ver às vezes um vício que o cara tem que ele não tá enxergando porque ele tá lá do lado de dentro. Entendi. Né? Outro fator interessante também é que a gente acaba vivenciando o ambiente organizacional de várias companhias diferentes. Então a gente consegue ter essa distinção de um ambiente que já está com um grau de maturidade maior, mais elevado, e de uma companhia que está com um grau de maturidade baixo ainda. Né? Então a gente consegue ter essa visão e trazer uma orientação, às vezes, mais assertiva para o negócio do cara. Legal. Né? Então, legal. Acho que é bastante disso que você falou. Pô, que bacana. Eu acho que você tá estimulando muita gente que nos assiste, uhum, de todos os níveis, né? Assim como você transita, uhum, né, na vertical, em todos os níveis, eu acho que quem é administrador aqui de algum negócio, dono, investidor, tá falando, cara, eu tenho que olhar para a estratégia pensando também num auditor interno, uhum, alguém que tá me ajudando a identificar como melhorar minha operação. E quem tá, às vezes, numa parte mais operacional, que tá pensando, pô, eu quero migrar de carreira, talvez a profissão de consultor e auditor seja o caminho pro cara aprender rapidamente, crescer rapidamente, se expor a realidades tão ricas, né, de conhecimento e pessoas. Isso é incrível, cara. Uhum. Isso é incrível. Eu sou um dos incentivadores à carreira do auditor e consultor. Né? Acho que eu tenho esse carinho pela profissão e obviamente que eu quero e oriento a todos que vêm conversar comigo
de que, caso queira seguir a carreira, é uma carreira muito promissora, né? Uma carreira que vai te trazer bons frutos, vai te trazer um grande conhecimento, vai te trazer benefícios de conhecimento muito grande. Sim. Né?